Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa RH Week com o Power BI. Esse é o primeiro dos 4 eventos que nós vamos fazer durante esse ano de 2022. Está previsto mais 3 RHs Weeks para a gente falar um pouco do mercado de People Analytics, especificamente com a ferramenta do Power BI. Logicamente que os conceitos que nós vamos tratar aqui você pode aplicar com qualquer ferramenta de Self-Service BI ou do seu sistema, com o próprio Excel. Mas eu recomendo fortemente que você utilize o Power BI por N motivos que ao longo dos eventos aí vocês vão ir descobrindo, beleza? Então na nossa RH Week dessa semana, nós vamos ter 3 aulas, 3 vídeos, onde nós vamos abordar alguns tópicos. E no primeiro dia, nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho para profissionais de People Analytics, ou seja, profissionais que exercitam a cultura data-driven, certo? É o analista de dados. No nosso caso, especificamente, um analista de dados focado na análise de pessoas, visando ter uma gestão mais estratégica dos recursos humanos da organização. Beleza? Além disso, nós vamos falar um pouco do Power BI, além de visualização, além de uma ferramenta de visualização, o que mais ele pode trazer de benefício para o profissional de People Analytics. Beleza? No segundo dia, nós vamos falar um pouquinho a respeito do poder que o Power BI tem para análise de pessoas, análise de People Analytics, de informações de pessoas da organização que podem aí maximizar o resultado da organização, das pessoas, através da análise de dados, certo? E no terceiro dia nós vamos ver um case prático, simples. Vou mostrar para vocês como uma planilha com poucas colunas você consegue criar um case de People Analytics e apresentar aí para o seu gestor, para o seu diretor, se você é um consultor de RH para um cliente, se você trabalha num escritório de contabilidade, isso inclusive pode ser a porta de entrada para um novo serviço do seu escritório. E você vai ver como que o Power BI, através de poucas informações, uma planilha simples que você vai conseguir extrair do seu sistema, você vai conseguir gerar uma informação de alto valor e que vai agregar muito no seu hall de serviço, tá certo? Então essa é a nossa programação. Hoje nós vamos falar um pouquinho, como eu disse, a respeito do mercado de trabalho para o profissional de People Analytics, quais são as vertentes que você pode explorar se tornando um consultor de People Analytics, um profissional de People Analytics, e como que essa profissão ou esse nicho pode ser explorado por você, profissional de recursos humanos, tá certo? Então vamos começar falando um pouco a respeito do mercado de trabalho para profissionais de People Analytics. Então essa vai ser a nossa programação. Vou colocar aqui na tela para vocês. No nosso primeiro dia, nesse vídeo, nós vamos falar um pouco a respeito do mercado de trabalho para profissionais de People Analytics. E também vamos falar um pouquinho do Power BI, além de uma ferramenta de visualização. O que ele pode oferecer para você, profissional de recursos humanos, quer seja um auxiliar, quer seja um estagiário, um menor aprendiz que atua aí na área de recursos humanos, até um analista, um analista sênior, pleno, um consultor, um gestor, um diretor de RH. O que o Power BI pode trazer de valor para a sua organização na implementação de uma cultura de People Analytics. E no segundo dia, nós vamos ver um exemplo do Power BI com dados simples. Eu vou estratificar ali as informações que são possíveis tirar com planilhas simples, mostrar ali as 8 etapas que eu implemento meus projetos de People Analytics, um método que eu criei de 8 etapas para implementar projetos de People Analytics. Eu vou apresentar para vocês ali as etapas de identificação dos KPIs, preparação dos dados, para a gente poder construir um projeto, tá? E no terceiro dia nós vamos ver um case simples, com uma planilha com poucas colunas, você consegue extrair qualquer sistema ou de um formulário do Google. A gente vai pegar essa planilha simples e tratar as informações ali, visando criar um dashboard, um projeto inicial de People Analytics. Inclusive vai servir para você criar um portfólio, se você quiser atuar como consultor independente. Se você está buscando uma colocação no mercado, você pode pegar esse projeto, mudar ali as informações. Se você está empregado, pega com os dados da sua empresa e na próxima reunião, na próxima apresentação de resultado que você tiver, apresente esse projeto e veja o impacto que isso vai gerar. Eu tenho certeza que as pessoas vão começar a notar você como uma referência na sua área,
no recurso humano, você vai ver que vai dar uma visão totalmente diferente para o seu trabalho, tá certo? Se você está buscando uma colocação, pega esse projeto, cria uma logomarca, se você não tiver, se você já tem a sua logomarca, uma empresa, cria a identidade visual dela, faz um post no LinkedIn, me marca, marca outras pessoas que você conhece, você vai ver o boom, a audiência que vai te dar e eu tenho certeza que vai te ajudar a conseguir uma recolocação, tá certo? Se você já é consultor, trabalha tem um escritório de consultoria de RH ou de departamento pessoal, tem um escritório de contabilidade, ofereça isso como um produto a mais no seu portfólio e eu tenho certeza também que vai agregar muito valor para o seu rol de serviços, tá certo? Então vamos lá, vamos começar agora falando a respeito do mercado de trabalho para profissionais de People Analytics ou que possuem as habilidades necessárias para cultivar, para estabelecer, na verdade, uma cultura data-driven. Então, falando um pouco a respeito do mercado de trabalho para profissionais de People Analytics, você já deve ter percebido, já deve ter visto algum anúncio aí, alguma propaganda de várias escolas de People Analytics, softwares de People Analytics. Então, isso acaba gerando um pouco de confusão na mente das pessoas, na cabeça das pessoas. Muitos acreditam que People Analytics é uma ferramenta, um software, é um aplicativo que você baixa e simplesmente já começa a utilizar na sua organização. E não. People Analytics faz parte da cultura de análise de dados, a cultura data-driven. É a era que nós estamos vivendo. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google sobre análise de dados, você vai ver que muitos especialistas têm definido a análise de dados, a ciência de dados, como o novo petróleo, um novo recurso que todo mundo está querendo explorar, né? Daqui a pouco talvez tenha até alguma guerra cibernética aí por conta dos dados, né? Na verdade, a gente já vê isso acontecendo. A gente tem visto aí como que os países têm se preocupado em proteger os dados, porque os dados, as informações, ela tem um alto valor para todo tipo de organização. Seja aquele barzinho da esquina até uma multinacional, se tiver uma cultura de análise de dados, ela consegue extrair grande valor desses registros, dessas informações que ela possui. E o mercado de RH não é diferente. É lógico que o mercado de RH sempre tem um delay no quesito administração, no quesito gestão. Por exemplo, setor financeiro, setor comercial, setor de marketing, estão sempre na vanguarda, né? Sempre trazendo as novidades, por assim dizer, numa metodologia, na implementação de um processo, e depois o RH, aos poucos, vai quebrando aquela cultura e os profissionais vão se qualificando, vão se capacitando para utilizar aquele recurso, aquela ferramenta. Essa é uma autocrítica que eu até convido todos os profissionais de RH a exercitarem, porque é isso realmente que acontece. E a cultura de análise de dados está sendo a mesma coisa. Em 2019, nós tivemos um boom mundial, por assim dizer, de profissionais de análise de dados. Principalmente com a chegada do Power BI alguns anos antes, a análise de dados se tornou mais democrática, porque é uma ferramenta de self-service BI muito intuitiva, muito familiar ao que a gente já está acostumado a utilizar no dia a dia. Isso gerou uma corrida do ouro, por assim dizer, na formação de profissionais de análise de dados. Quem começou a explorar isso muito fortemente foi a parte financeira, comercial e marketing, onde esses insumos, essas informações, contribuíram de uma maneira muito mais estratégica. Lá fora, na Europa, Estados Unidos, meio que automaticamente surgiu a cultura de People Analytics, a cultura de análise de dados focado na gestão estratégica de pessoas. E esse mercado lá fora, ele um pouco não, é muito mais desenvolvido do que aqui no Brasil. Então, se você fizer uma pesquisa rápida aí no Google e pesquisar por People Analytics, a grande maioria das matérias que você vai encontrar são de empresas que oferecem um software ou uma ferramenta para você praticar People Analytics. Poucas, e eu digo praticamente nenhuma, fala a respeito do que é, de uma cultura de People Analytics. Alguns profissionais, isoladamente, têm defendido aí essa linha de educação em People Analytics, certo? Mas é um mercado que está, em 2022, eu acho que é a virada, quando vai virar a chavinha realmente, os profissionais de RH, de departamento pessoal, vão se conscientizar do valor, da importância que essa cultura tem para qualquer tipo de organização. Mas e aí o mercado de trabalho? Como que está o mercado de trabalho para profissionais de People Analytics? Se você fizer uma pesquisa rápida no LinkedIn
e digitar ali People Analytics e filtrar por vagas, você vai ver uma infinidade de vagas, ó, mais de 40 páginas, tem um total aqui de 3.658 resultados. Então é um mercado que está se aquecendo, está super aquecido. E aí falta o quê? Mão de obra qualificada. E aí existem dois perfis de mão de obra que o mercado está buscando. O analista de dados, que possa contribuir como um People Analytics, ou um profissional de recurso humano que tenha a capacidade analítica, que desenvolva essa cultura de análise de dados. Infelizmente, como eu disse, né, tem um delay profissional de RH, infelizmente tem um delay de atualização, de especialização. Criou-se a cultura que RH é só recrutar e selecionar, é só treinar e desenvolver, pronto e acabou. Esqueceu-se, né, da parte de gestão, da parte estratégica. E aí o que aconteceu? Tudo que é de vanguarda no mercado, o profissional de RH sempre está atrás. Ele está com delay, né? E na análise de dados tem acontecido isso também. Então, muitos profissionais de análise de dados, oriundos da TI, estão ocupando vagas que poderiam ser ocupadas por um profissional de RH que praticasse a cultura de análise de dados. Esse é um gap, uma lacuna que a gente tem aí no mercado de RH e que eu acho que agora em 2022 tende a diminuir um pouco esse gap, já que muitos profissionais de RH estão acordando para essa realidade, praticar a cultura de People Analytics, tá certo? Mas vamos falar aqui de alguns níveis, né? Ali nós vimos 3.000 e poucas vagas, a grande maioria já num nível um pouco mais avançado, e tem aquele público de pessoal também, aquela pessoa que já tem uma expertise muito grande no setor de RH, em algum subsistema, ou domina todos os subsistemas de RH. Como que o People Analytics, ou uma ferramenta como o Power BI, pode te ajudar? Então, nós vamos falar aqui de algumas oportunidades que o profissional, a pessoa que domina People Analytics, a cultura de People Analytics, pode explorar no mercado de trabalho de RH, certo? Então, vamos começar falando daquela pessoa que é um estudante de RH, está lá na faculdade de gestão de recursos humanos, na faculdade de administração, até na faculdade de psicologia e quer atuar como um RH estratégico, não apenas um agente de recrutamento e seleção, ou treinamento, desenvolvimento ou avaliação. Ele quer ser um profissional de recursos humanos realmente e que entenda de todo o subsistema, todos os subsistemas de RH. Então, o melhor caminho seria você seguir primeiro, né, como CLT. Você entrar numa empresa, ou se você já está numa empresa, você iniciar ali a implementação da cultura de People Analytics. Se você é um estagiário, um menor aprendiz, um auxiliar de RH, você vai começar ali com projetos pequenos, como qualquer outro profissional. Dentro daquele universo de informações que você tem acesso, você pode extrair grandes valores, você pode extrair grandes informações estratégicas e contribuir realmente de forma estratégica para a organização. Muitas vezes a gente confunde isso, que o profissional que está no nível operacional ou no nível tático, ele não tem participação estratégica. E tem sim. Todo profissional pode atuar de maneira estratégica. Eu não vou me aprofundar aqui, porque não é o objetivo, mas pense nisso. Independente do nível que você ocupe hoje, você pode sim atuar de forma estratégica para a organização. Isso vai gerar uma percepção maior de valor do seu trabalho, da sua força de trabalho, tá certo? Então, quais são as oportunidades que você pode explorar CLT, como CLT? Bom, se você já tem uma certa expertise de negócios, você pode se tornar um business partner ou um parceiro de negócio de RH, que é aquele profissional que entende do todo, tem uma visão mais macro do negócio e ele faz aquele elo entre o RH e os demais setores da organização, de maneira a contribuir para que todos os setores atuem de forma estratégica para a organização. Então, se você é um business partner, você dominar essa cultura de People Analytics, uma ferramenta como o Power BI, vai fazer você se destacar. Você vai gerar insights muito mais rápidos, você vai conseguir otimizar boa parte das suas atividades rotineiras, das suas atividades mensais, e vai tornar automático boa parte das tarefas que você precisa realizar todos os meses, certo? Se tiver algum business partner me assistindo, provavelmente ele sabe que todo mês ele vai ter que aferir indicadores, alinhar aquelas informações para a estratégia da organização e dar o feedback para o setor, para a unidade de negócio, a fim de que ele possa atuar dentro das premissas ali da organização.
Então, imagine você criar um projeto onde você já tem ali todos os indicadores pré-estabelecidos para alimentar esse planejamento, todas as apresentações já formatadas. Você vai ter um trabalho único de criar esse projeto e depois, todos os meses, ele vai se atualizar automaticamente. Além disso, você conseguir configurar o envio dessas informações automaticamente para cada um dos parceiros que você precisa alimentar com essas informações. Seria o céu de brigadeiro, né? O mundo dos sonhos. Mas não é sonho, é realidade. É isso que o Power BI consegue te mostrar, consegue te ajudar. E amanhã, amanhã não, no próximo vídeo, né? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de como isso funciona, certo? Mas se você não é um business partner, a sua organização ainda não tem essa estrutura, na verdade você trabalha numa pequena empresa, numa média empresa, que não tem a figura ainda de parceiro de negócio do RH, você é um auxiliar, um analista, um estagiário, sei lá, um menor aprendiz que seja. Se você dominar essa ferramenta, você vai conseguir se destacar, você vai conseguir criar um destaque para você e o caminho ou a trilha que você precisa seguir para chegar numa posição mais elevada no nível hierárquico da organização, você pode ter certeza que vai ser encurtado, porque você vai dominar, além de uma ferramenta de otimização e automação de processos e tarefas, você vai dominar um conceito e vai conseguir contribuir de forma proativa para uma implementação de uma cultura muito forte, muito poderosa dentro de uma organização, que é a cultura de análise de dados. Então, digamos que você é um auxiliar de RH, um menor aprendiz, sei lá, um assistente. Você tem que todos os meses, por exemplo, pegar os contratos de experiência que estão vencendo na organização e repassar para todos os setores para que eles possam analisar a permanência ou não de determinados colaboradores e retornar para o RH. De maneira normal, você precisaria ter no sistema ali um relatório, um controle, onde você pudesse tirar todos os colaboradores que estão com os contratos vencendo, fazer ali um filtro, uma análise e distribuir para cada uma das unidades. E o Power BI te possibilita fazer isso automaticamente. Você ter ali um relatório com os vencimentos da experiência e ele distribuir automaticamente para cada um das unidades, dos setores, o que é de cada um. Então, lá no suprimento tem 3 pessoas vencendo o contrato, ele vai receber 3 pessoas. O relatório com essas 3 pessoas e o vencimento dessas 3 pessoas. No setor de financeiro tem uma pessoa, mesma coisa, de manutenção, no operacional e assim por diante. Então, mesmo que você domine um universo muito pequeno de informações, você pode pegar essas informações e tornar elas o mais automático possível e também otimizar a forma ou a maneira como você processa esses dados, essas informações. Mas, Alexandre, eu sou um auxiliar de RH, sou um auxiliar de departamento pessoal, um menor aprendiz, eu não tenho acesso a banco de dados. Nem precisa. Se você tem acesso ao sistema para fazer essa rotina, nesse exemplo que eu disse, né? E consegue extrair um relatório em TXT, em Excel, você pega essa planilha e torna ela um dashboard, uma relação, um relatório muito mais intuitivo, muito mais assertivo e vai tornar esse processo automático. Por exemplo, todo mês você vai lá, gera uma planilha global com todas as informações dos contratos de experiência, todas as informações que eu falo é de toda a organização. Necessariamente a gente precisaria de poucas colunas, precisaria da matrícula, do nome do colaborador, né, para facilitar a identificação, a data de admissão, o vencimento da primeira experiência, o vencimento da segunda experiência, ou o vencimento do contrato, e pronto. E o código do setor, talvez, para você fazer ali o filtro. Você exportou essa informação, quando você levar essa informação para o Power BI, exportou em Excel, TXT, não precisa mexer no banco. Você gerou a exportação, salvou lá numa pasta, num diretório que você tem acesso. Você vai ter configurado o Power BI para se comunicar com essa pasta. Sempre que você gerar novamente o arquivo, o Power BI vai lá, vai consumir essa informação, transformar num dashboard, num relatório mais intuitivo, mais assertivo, e você pode usar o serviço online do Power BI para disparar essas informações para cada uma das unidades de negócio, dos centros de custo, das empresas, se você trabalha no escritório de contabilidade, de forma a otimizar, a maximizar aí o seu desempenho. E aí, o tempo livre que você vai ter, e é um recurso muito escasso hoje em dia, tempo,
o tempo livre que você vai ter, você vai utilizar para aprender mais informações sobre outros subsistemas de RH, para você estudar um idioma, aprender uma nova ferramenta, se especializar cada vez mais no Power BI. Então, olha como que, com informações pequenas, né? Mas a gente consegue criar aí um horizonte, um planejamento muito mais amplo para a nossa atuação dentro da organização. Certo? Depois a gente vai abordar isso de uma maneira mais prática, fugindo um pouco da teoria e mostrando na prática como isso funciona, e você vai enxergar aí, eu tenho certeza, vai enxergar várias oportunidades dentro da sua rotina atual para que você possa se tornar aí um analista de destaque, um gestor de destaque, um profissional de destaque aí na sua organização. Como gestor, imagine você ter que fazer todo mês, na época em que eu atuava como gestor de RH, todo mês eu fazia um overview do setor de RH e da gestão de pessoas da organização. Eu pegava KPIs como turnover, o headcount, absenteísmo, controle de jornadas, horas extras, né? Mapa de cotas, evolução do salarial, histórico salarial, fazia um overview e apresentava para a diretoria. Então, na época não tinha o Power BI, né? Então você pegava a planilha daqui, informação dali, relatório dali, ia juntando, fazia aquele Frankenstein e tentava apresentar de uma maneira intuitiva, assertiva para o seu diretor. Aí você tinha que fazer às vezes um PowerPoint para explicar uma série de coisas. Isso tomava muito tempo. Então, muitas vezes é, motivava trabalho extra, motivava às vezes fazer um horário de almoço menor. Isso para mim nunca foi uma opção. Eu sempre quis otimizar, automatizar minhas tarefas. Então, quando surgiu o Power BI, na época eu fazia as gambiarras no Excel, né? Mas quando surgiu o Power BI, isso facilitou demais a minha vida, porque eu criei um overview com todas as informações que eu precisava prestar mensalmente para a organização, e todo mês o Power BI ia lá, atualizava, eu tinha lá meu overview pronto, eu só dava um print e mandava para minha diretoria por e-mail. Na época eu ainda não tinha um serviço do Power BI que fazia isso, né? Eu ainda não tinha licença. Depois, consegui fazer isso com a licença free realmente, busquei algumas alternativas e passou a ser automático. Todo final de mês ele gerava lá o overview e já disparava por e-mail para a diretoria. E aí qualquer insight, qualquer pergunta que a diretoria tivesse, ela me retornava e aí eu marcava uma reunião, ou fazia um vídeo, né? Para mandar para ele, explicando aquela situação que ele levantou no meu relatório, certo? Então, independente do seu nível hierárquico, se você quiser atuar como CLT, o Power BI e a implementação de uma cultura de People Analytics vai tornar você um profissional de destaque, certo? Alexandre, onde eu aprendo Power BI? Você tem dois caminhos. Você pode aprender de uma forma pulverizada na internet, pesquisa lá no YouTube, tem vários eventos gratuitos de Power BI aí, sequenciais, inclusive esse, né? Mas 99% vão falar de vendas, vão falar da área comercial, da área financeira, e eu sou talvez o único profissional de Power BI que fala de RH. Todo o meu curso, todo o meu treinamento é focado em profissionais de recursos humanos. Você atua no SESM, você atua no recrutamento e seleção, na parte de treinamento e desenvolvimento, qualquer que seja o subsistema de RH que você atua, meu treinamento, ele vai te dar uma base do RH, o exemplo do RH. Então, vai te ajudar a praticar com o que você já está familiarizado. Você não vai precisar aprender num exemplo de venda e depois tentar interpretar isso para o RH, tá certo? Então, você tem essas opções. Pulverizado na internet de forma gratuita, ou você pode escolher um curso estruturado que segue uma sequência lógica para facilitar o seu aprendizado. E aí, como eu falei, eu sou o único, eu fui o primeiro, fui pioneiro em criar um curso de Power BI focado em profissionais de RH e sou referência. Se pesquisarem no Google, no YouTube, vocês vão ver que se você digitar People Analytics, grande maioria dos People Analytics com Power BI, grande maioria do conteúdo vai ser o que eu forneço aí gratuitamente e também no meu curso de formação para profissionais de recursos humanos em Power BI. Tá certo? Então, você tem esses caminhos para seguir aí se você quiser atuar como CLT. E aqui é a grande realidade de quem está começando ou de quem não tem uma senioridade muito alta na área de recursos humanos. Um estudante, um menor aprendiz, um auxiliar, um assistente, um analista, provavelmente está trilhando um caminho CLT. Então, ele vai estar aqui
nessa esfera de atuação na organização, tá certo? Vamos falar um pouquinho agora do profissional que já tem uma senioridade maior, já tem uma bagagem bem construída aí na área de recursos humanos, como que ele pode explorar esse mercado de People Analytics e agregar valor ao rol de serviço que ele já presta, ou até mesmo iniciar seu próprio negócio e ganhar aí liberdade geográfica, liberdade de tempo também, de agenda. Então, se você já é um profissional mais sênior, mais pleno na área de RH, já tem uma bagagem maior, ou se você já é até um consultor. Por exemplo, eu já atuo como consultor de RH desde 2014. Eu abri minha empresa e presto consultoria para as organizações na área de RH. De 2018 para cá, meu foco é em People Analytics, implementar projetos de People Analytics. Tá? Então, se você já tem uma bagagem suficiente que dê para você explorar a parte de mentoria, consultoria, atuar como um consultor de RH realmente, você tem N possibilidades aí de explorar o People Analytics como uma ferramenta para agregar mais valor ainda para o seu trabalho, tá certo? Para o seu rol de serviço. Então, como que você pode atuar como PJ? Você pode atuar como consultor realmente, atuando diretamente como consultor de People Analytics. Como assim, Alexandre? Consultor de People Analytics. É o que eu faço. Uma empresa, ela conhece o meu trabalho, a gente faz uma prospecção, uma reunião, e eu apresento para ela quais são as possibilidades de projeto de People Analytics para a organização. Um escritório de contabilidade, uma empresa pequena de até 1.000 funcionários, 500 a 1.000 funcionários. Quais os projetos que são mais aderentes ao planejamento estratégico da organização. E aí fecha um pacote de horas ou um projeto fechado e a gente faz o processo de implementação nessas organizações. É o meu público-alvo, pequenas e médias empresas, certo? E esse é um detalhe importante porque vocês vão precisar escolher o público-alvo de vocês se vocês quiserem atuar como consultor. Quanto maior a empresa, se você quiser prestar consultoria, maior vai ser seu ticket, mas ao mesmo tempo maior vai ser necessária a sua bagagem, o seu nível de conhecimento. E aí, o People Analytics, eu até falo muito isso nos meus treinamentos, muitas pessoas criam aquela fantasia, né, do mundo cor-de-rosa, onde você, num clique, você vai ter todas as informações da personalidade, qual é o chiclete que a pessoa gosta e por que esse chiclete vai influenciar ela a ter uma cárie e por que essa cárie vai influenciar ela a ter um absenteísmo e você vai ter que demitir ela no futuro. Não é bem assim. É possível você ter uma riqueza de detalhes de informações nesse nível. Mas a gente precisa lembrar que quanto maior for o nível de informação, maior for a demanda de aprendizado de máquina, de machine learning, né, que a gente vê muito falar no mercado aí, a inteligência artificial, maior vai ser o investimento. E pensa bem, você como profissional de RH vai entender o que eu estou falando. Para você criar um programa de RH, um projeto de RH, talvez assim, de treinamento e desenvolvimento, você já tem dificuldade em viabilizar por conta de orçamento, imagine um projeto tão robusto como esse, envolvendo inteligência de máquina, envolvendo profissionais altamente capacitados em programação, porque vai envolver uma linguagem de programação por trás. Então, calma, né? Eu acho que tem que ir degrau por degrau. Eu costumo falar sempre que a gente precisa começar pelo simples. O que que você tem aí na sua organização que você já pode iniciar essa cultura de análise de dados? Eu recomendo que sempre comece pelo simples. Aí você tem a percepção de valor. Quando você faz uma apresentação para a sua diretoria, mostrando o valor daquela análise, daqueles dados, é muito mais fácil você viabilizar um projeto maior se ele enxergar valor, se ele enxergar o quanto aquilo está contribuindo de maneira estratégica para a organização. Tá certo? Então, como que você pode atuar como consultor? Pequenas, pensa sempre no seu público. Eu quero atuar com grandes empresas. A grande maioria dessas empresas, elas vão contratar outros CNPJ, elas dificilmente vão contratar um profissional avulso. Então, para você atender grandes empresas, como consultor de People Analytics, você vai ter que ter uma empresa grande, com bastante suporte, vamos dizer assim, de estrutura e de pessoal, para você atender grandes empresas.
As pequenas e médias empresas, você consegue atuar como freelance, como consultor independente, porque a necessidade é menor, o escopo de atuação é menor e, inclusive, o orçamento deles é menor. E, inclusive, a necessidade deles é mais básica do que uma multinacional, uma empresa de tecnologia que precisa aí de uma estrutura ultra mega power, tá certo? Então, na hora de escolher seu público, lembre disso. Quanto maior a empresa você quiser atender, maior vai ser seu investimento em background, em back office, né? em suporte, para você poder atuar como consultor. Certo? Eu recomendo que você atue em consultoria, especificamente com People Analytics, e tem um treinamento que eu dou, que eu falo justamente a respeito disso, de alguns tipos de serviço que estão relacionados a People Analytics e que tem alta demanda no mercado. Avaliação de desempenho, recrutamento e seleção, são serviços que pequenas empresas usam. Às vezes vai te contratar para você achar um candidato e que se você tiver um projeto ali de People Analytics que, através de um formulário do Google, você alimente esse dashboard e apresente ali para a pessoa, olha, eu tenho esses 20 candidatos aqui, mas olha, nas avaliações que a gente fez, nas conversas, ó, essa aqui é a percepção de cada um dos candidatos. E aí agora a gente precisa escolher. Traz muito mais credibilidade, torna muito mais intuitivo e assertivo o processo que você vai conduzir com a organização. Tá certo? Então, existem alguns serviços de alta demanda que você pode atender utilizando a cultura de People Analytics. E especificamente a ferramenta, né, o Power BI, aliado a outras ferramentas, vão te possibilitar atender de maneira muito satisfatória e gerar valor para o seu cliente. Então você pode atuar diretamente como consultor de People Analytics, assim como eu tenho atuado desde 2018, implementando projetos para pequenas e médias empresas, com os KPIs, os indicadores que ela precisa aferir todo mês, as informações que ela precisa gerar periodicamente, e você vai contribuir de forma que aquilo vai se tornar mais automático, vai otimizar a tarefa deles, e inclusive vai gerar mais valor, mais percepção de valor dos dados que eles possuem. Essa é uma opção. Outra opção que você tem é por meio de parcerias. Você pode formar parceria com outros consultores de RH que não queiram, talvez, aprender uma ferramenta, não queiram entrar nesse mundo da análise de dados, da cultura de análise de dados. Você forma uma parceria com eles e aí, quando ele conseguir um cliente, ele vai oferecer o seu serviço de People Analytics dentro do hall de serviço deles. E vocês vão ter ali uma parceria comercial, vão definir ali a participação de cada um e é uma oportunidade de negócio muito boa para ele e para você também, como profissional de People Analytics. Outro nicho que a gente pode explorar são os escritórios de contabilidade. Eu já fechei algumas parcerias com escritórios de contabilidade, onde ele atende ali 20, 30 empresas. A gente criou um projeto e replicou para essas empresas, onde ele apresentava ali, né, os indicadores mensais da organização, os números da empresa de uma maneira mais intuitiva, mais assertiva. Otimizou demais o trabalho para ele, porque antigamente ele precisava criar uma apresentação para cada cliente, agora ele tem uma apresentação e todo mês ela se atualiza automaticamente. Então imagina o tanto de economia, o volume de economia de tempo, e tempo hoje em dia é dinheiro, que esse escritório de contabilidade conseguiu. Então uma parceria muito, digamos assim, aderente que você pode ter aí atuando como PJ, como consultor independente, certo? Implementando projetos de maneira independente, como eu faço também. Eu fecho parceria com algumas empresas e fecho projeto para eles também. Muitas vezes gestores de RH me contratam, diretores de RH me contratam para montar o projeto para ele. Monto o projeto, entrego, deixo ele lá e dali em diante ele tem que ficar. Ele vai funcionar automaticamente e aí a empresa que vai cuidar do projeto. Algumas fecham um contrato de recorrência, então você pode dar manutenção periódica, ou todo mês você faz a atualização dos dados, você gerencia aquilo ali, né? Você gera uma recorrência, cobra um ticket baixo e você tem a recorrência ali todo mês. Pode parecer pouco, talvez você cobre aí 200, 300 reais para dar esse suporte mensal. Eu geralmente calculo o número de horas que seria necessário, né, para fazer esse acompanhamento e cobro o valor da hora nesse pacote mensal. Você pode definir aí um ticket de 200, 300 reais e já oferece todo o ambiente para eles, né? Você monta um ambiente lá, seu, da sua empresa, e
como que aluga isso? E aí você tem uma recorrência, né? Pode parecer pouco, 200, 300 reais, mas daqui a pouco você tem 5, 6, 7, 10, 20 clientes nesse molde, e aí você tem uma recorrência alta, aí, um ticket alto de recorrência para os seus projetos, tá certo? Então, essas são algumas das oportunidades que nós, como profissionais de RH, podemos explorar como consultor de People Analytics. Você conseguir aí aumentar o seu leque de atuação, o seu leque de atuação como profissional de recursos humanos focado nessa parte de análise de dados People Analytics. Você pode explorar tanto oportunidades CLT como oportunidades PJ, certo? Mas vamos falar um pouquinho agora do Power BI, além dos dashboards, além das visualizações. É um tema que eu gosto muito de explorar, porque eu sempre percebi um valor maior também no Power BI, além de visualização, de apresentar gráficos bonitos, dashboards bonitos, também a maneira como ele ajuda a gente a economizar tempo, e tempo é dinheiro. Se você tiver mais tempo livre, você vai aproveitar aquilo que para você é mais importante. No meu caso, eu sempre quis trabalhar menos para poder aproveitar minha família, ter mais tempo livre para aprender outras coisas e cuidar de outras prioridades que eu tenho na vida. E hoje eu consegui atingir esse status graças à otimização de tempo que a ferramenta do Power BI trouxe para mim e para minha carreira. Então, processos de auditoria, de consultoria que eu demorava X tempo para fazer, hoje eu processo essas informações, analiso essas informações em um tempo muito menor. E me permite aí trabalhar muito menos, mantendo meu nível salarial, né? Meu nível de remuneração que eu defini, um padrão de vida que eu quero levar, tá certo? Vai ter gente que vai querer se matar de trabalhar para ganhar muito dinheiro, vai ter gente que vai querer trabalhar menos para aproveitar a família, vai ter gente que vai querer trabalhar menos para estudar, aprender outras coisas, aí vai da necessidade de cada um. O que eu garanto é que você vai conseguir otimizar as suas tarefas, automatizar boa parte delas, e você vai ter mais tempo livre para fazer o que você quiser, e aí a escolha é sua, cada um no seu quadrado, não é isso? Muito bom. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Quais são as ajudas, por assim dizer, que o Power BI nos dá para economizar tempo e dinheiro? Então vamos falar primeiro das automações que ele nos permite fazer. Vou dar alguns exemplos aqui e no decorrer do evento a gente vai conversando um pouco melhor de maneira mais prática sobre cada uma, tá certo? Apresentações. Então, eu sou um gestor, eu sou um analista e preciso todos os meses gerar uma apresentação, um overview de alguma informação para alimentar a minha diretoria, minha gerência, o meu cliente. Então, você vai criar essa apresentação, você vai ter vamos dizer, a aplicação de uma força de trabalho para o desenvolvimento do projeto uma única vez. Tá? Digamos que você vai levar aí 6 horas, 8 horas para criar um projeto dessa sua apresentação. Então você vai pegar um dia, vai escolher lá os KPIs, vai identificar as informações, os dados, depois você vai obter esses dados, quer seja por extração, ou você vai, junto com a sua TI, gerar um processo um pouco mais automático, já no banco de dados ou não. Independente do que você vai fazer, você estruturou esses dados, trouxe para dentro do Power BI, fez ali o tratamento, adequou esses dados às regras de negócio que você precisa apresentar, criou os visuais, montou o design, criou os visuais e criou ali as análises de dados. E aí todo mês agora o Power BI vai fazer esse trabalho para você automaticamente. Então você gastou 8 horas, vamos botar aí, para fazer um painel, por exemplo, de cotas. Você precisa, digamos que é um estagiário, você precisa todo mês alimentar. Olha, estamos com X funcionários e precisa contratar mais um aprendiz, precisa contratar mais um PCD, nosso quadro do SESMIT está desfalcado. Todo mês você precisa apresentar isso. Você vai deixar automático, quando virar o mês, o Power BI vai lá, faz a leitura dos dados, atualiza a sua apresentação e ou dispara por e-mail para você, ou dispara por e-mail para os seus clientes de informação, seu diretor, sua gerência, dependente de quem seja, tá certo? Então, no quesito apresentações, olha o tanto de tempo que você vai economizar. Imagina que todo mês você precisasse fazer isso, aí você tinha uma relação do sistema,
calcula lá, mesmo que você tenha uma planilha automática. Aí você calcula lá, aí salva a planilha, manda por e-mail para o João. Aí o João, ó, rapaz, faltou fulano aqui, faltou essa informação, aí ele te devolve a planilha. Aí você tem que abrir a planilha, fazer os ajustes, salvar e mandar. Só que a mesma planilha que você manda para o João é que você manda para o Pedro. Só que o Pedro não viu esse detalhe. E aí você vai lembrar de pegar a planilha do Pedro e também fazer esse ajuste e devolver para ele? Se ele não reclamar, você não vai lembrar. Tem que ser sincero, né? Então vai ficar duas informações distintas sendo distribuídas. Quando você tem um projeto no Power BI, isso fica centralizado. Então, quando você atualizar a fonte de dados, o João vai receber a informação dele, o Pedro vai receber a informação dele, o Paulo vai receber a informação dele, todos baseados na mesma informação. Você quebra esse ciclo de a minha está com 10, a dele está com 11, a dele está com 8. Todos vão ter a mesma informação. Isso é integridade, é segurança da informação, tá certo? E imagina quanto tempo você vai economizar automatizando aí essas apresentações. Não tem como, digamos assim, rejeitar uma oferta dessa, né? Otimizar tarefas, você não precisar ficar fazendo inputs, manipulando informações ali todo mês, alguém ou algo fazer automático, não tem preço. Tanto de tempo que você vai economizar, digamos que você gaste aí, sei lá, 40 minutos para fazer isso todo mês. Ao longo do ano, quantas horas, né, você vai ter economizado? Estou botando 40 minutos assim, numa perspectiva muito positiva, né? Otimista. Mas a gente sabe que gasta muito mais do que isso. Até você redigir um e-mail, até você formatar, dependendo do nível que você atende, se é nível operacional, se é nível tático, se é nível estratégico, as informações vão mudar de, de layout, de apresentação. Então, imagina, né? Quanto tempo você gasta todo mês com isso? É você que sabe, né? Quem sabe da quentura do fogo é a panela. Então, você já deve ter aí mentalizado, visualizado quanto de tempo você conseguiria economizar se você aprender essa ferramenta e começar a praticar essa cultura aí na sua organização. Fora o destaque, né? Quando você cria um dashboard, um painel bem apresentado, dá um impacto totalmente diferente, é muito diferente. No case prático, a gente vai falar mais profundamente a respeito disso. Outra informação, outra otimização automação que ele pode trazer para você é de demonstrativos. Por exemplo, uma relação de aniversariantes do mês, uma relação de contratos de experiência a vencer. Todo mês você tem que gerar essas informações e mandar para todos os setores. Você cria o projeto, cria o relatório. Não estou falando nem de dashboard, estou falando de relatório mesmo. Você cria ele no Power BI, cria lá a rotina dentro do ambiente online e todo mês ele vai fazer a mágica para você, né? Ele vai gerar aquele relatório e mandar um print para os seus contatos que você definir lá na regra de negócio. Então, demonstrativos, envios de informações, isso já gera uma economia de tempo monstro aí para você e para sua organização. Cruzamento de informações. Eu atuando como consultor, eu presto auditoria também, por exemplo, auditoria de folha de pagamento, dos processos de benefício. Então, você poder pegar ali informações, cruzar essas informações e intuitivamente, você já ter ali o direcionamento para fazer a auditoria, a análise, também não tem preço. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Em uma das empresas, eu fazia auditoria de benefício. Então, eu pegava as informações da folha e as informações previstas, cruzava num relatório e aí eu já criei ali um indicador e me dizia, ó, se tem um desvio, está diferente a informação, se eu diminuir uma da outra. Tem que ficar zero, porque tem que ser igual, né? O previsto e o realizado. Se tiver maior, eu tenho um símbolozinho que aparece ali. Se eu tiver menor, eu tenho outro símbolozinho que aparece ali e me permite já direcionar as minhas análises, não ao universo todo, mas aquelas que têm algum desvio. Daí eu vou identificar qual é o desvio. Então, auditorias que eu demorava, às vezes, 4 horas num hall de informações, em minutos, coisa de 5 minutos, eu consigo fazer a análise e já ter um diagnóstico. Então, o ganho de tempo é fenomenal também nesse quesito cruzamento de informações. Você pega ali o Power Query, você consegue analisar informações assim numa velocidade extraordinária, tá certo? Otimização. Falar um pouquinho de otimização. Como eu falei, otimizar auditorias e análises.
Então, digamos que você presta serviço de auditoria, eu dei o exemplo aqui de benefício, mas eu uso, por exemplo, auditoria de desvios salariais. Eu criei ali um painel onde eu tenho os cargos da organização e o salário médio ou o salário padrão de cada uma dessas funções. E aí eu pego ali a amostragem dos colaboradores que tem em cada cargo e faço um comparativo. Se o salário daquele cargo, o salário médio daquele colaborador está acima, né? O salário médio não, perdão. O último salário desse colaborador está acima ou abaixo desse delimitador do cargo, eu sei que eu tenho um desvio. E quando você joga isso num painel, fica muito mais intuitivo, muito mais assertivo do que você ficar pegando uma relação de salários e ficar analisando periodicamente. Então, criei o painel e automaticamente ele já me diz, olha, aqui no pedreiro tem uma diferença aí de 38 centavos. Então, eu sei que em algum colaborador está com salário menor do que a média daquele cargo, do que a amostragem daquele cargo. E aí, quando a gente expande ali aquela informação, eu já tenho ali qual é o colaborador que está com esse desvio salarial. E às vezes isso acontece no sistema, não é por erro, às vezes é um descuido, porque às vezes você tem a opção no sistema de aplicar o percentual. Saiu lá a CCT, você precisa reajustar o salário de todos os pedreiros. Aí lá no seu sistema tem a opção, você quer ajustar valor ou percentual. Aí você escolhe o percentual, ele cria lá um desviozinho de centavos. Então pode acontecer isso. E você ter esse painel pronto, você aplicou o reajuste, você já vai ter ali online, né? Se gerou algum desvio salarial ou não, e você corrige antes do fechamento da folha, antes do envio da informação para sua diretoria. Tá certo? Análises. Aqui eu vou citar duas análises e vou até usar aqui junto com vocês. Ó. Análises passadas, certo? E cenários. Esse é até um módulo que a gente tem no treinamento completo, onde a gente consegue analisar cenários, tá? Então, análises passadas. Fechamos o mês, descobrimos que tivemos um índice de absenteísmo muito alto, passou da nossa meta de 5%. E aí, com as análises lá, os dashboards, a gente consegue ter análise do que motivou esse absenteísmo. Às vezes foi uma greve de ônibus, às vezes foi sei lá, um evento que a gente fez, uma recreação para os colaboradores, alguma coisa do tipo, aí liberou lá alguma coisinha, um final de semana num clube, o pessoal exagerou, enfim, pode ter N motivadores. Sei lá, uma chuva, né? E gerou um alagamento numa região lá da cidade, da região onde a gente atua, e os colaboradores daquela região acabaram se atrasando, tiveram que faltar para resolver algum problema. Então, aí você consegue analisar e identificar por meio da amostragem onde está concentrado esse alto índice e investigar ali os assuntos, tá? São análises que nós fazemos de coisas que já aconteceram. A análise de cenários nos ajuda a realizar dois tipos de análise que envolvem inteligência de máquina, inteligência artificial, mas que com essas análises de cenários a gente consegue extrair valor parecido com o que nós teríamos de uma máquina, de uma inteligência artificial. Que seria o quê? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? O que pode acontecer de acordo com o histórico que eu tenho? Exemplo, digamos que eu já tive um evento no passado, fiz uma CIPAT e por decisão lá da diretoria ou decisão do setor de RH, nós fizemos num sábado, fizemos um torneio de futebol para os colaboradores ali, né, para quem quisesse participar do evento. E dentro desse evento, um colaborador jogando lá o futebol se machucou. E aí pegou um atestado, teve que ficar afastado X dias lá. Então, o que foi o causador, por assim dizer, né, desse afastamento, desse acidente? Estava ali no evento da empresa, juridicamente questionável, né? Então, gerou um passivo para a organização. Então, eu posso pensar, né? Aí, estabeleci ali meus indicadores e percebi que ao longo dos anos, sempre que a gente faz um evento que envolve futebol, um colaborador se machuca, gera uma média aí de 5 dias de afastamento e assim por diante. Eu criei uma análise e enxerguei essa informação.
Então, eu consigo traçar cenários futuros. Falou, opa, se eu for fazer aqui um evento e vai ter futebol, a probabilidade de alguém se acidentar e gerar um afastamento, absenteísmo para a organização é X%. Então, você consegue traçar cenários e projetar possíveis resultados através das variáveis que compõem esse cenário. Outro exemplo, você vai precisar fazer um reajuste e você sabe que historicamente o sindicato ele fica ali na margem de 4 a 7% de reajuste para a categoria, reajuste para todos os colaboradores da categoria do sindicato. Então, se você criar ali uma projeção, um cenário, você estabelece ali aquele range de opções onde você pode navegar entre os 4, 10%, 15% e ver o impacto que isso vai trazer na sua massa salarial, na folha de pagamento, nos valores do salário de cada categoria, de cada cargo, nos valores dos benefícios, enquanto isso vai aumentar a sua folha de pagamento, seus encargos, seus impostos, seus tributos. Então, olha as possibilidades que nós temos para facilitar nossas análises. Pode buscar na memória aí, eu tenho certeza que você já teve que talvez o seu diretor, o seu gestor ou você mesmo, né, precisasse traçar um cenário dentro da rotina de RH. Se eu contratar 15 pessoas para o contrato X, qual que é o impacto que eu vou ter de salário? Quantos meu estoque de EPI vai dar para cobrir essas admissões? Qual o impacto que eu vou ter nisso na contratação de aprendizes, de PCDs, de técnico de segurança? Ou então o seu diretor fala, ó, se eu diminuir 15% do meu efetivo, quanto de economia eu vou ter na folha de pagamento? Se eu trabalhar 12 horas extras com a equipe de, sei lá, de asfalto, quanto que isso vai gerar na minha folha de pagamento? Com certeza você já vivenciou uma ou todas desses cenários que eu descrevi aqui. Então, o Power BI te possibilita fazer isso de uma maneira muito intuitiva. Você cria lá suas variáveis, cria lá um slicer, né? Uma espécie de botão. Depois, mais à frente no evento, a gente vai ver isso na prática. Eu vou mostrar um exemplo na prática para vocês. Então, mostra ali para a gente, eu navegando por aqueles números, eu consigo ter uma projeção do que vai acontecer, do que isso vai gerar de impacto para o meu indicador, para o meu número. Tá certo? Então, olha as possibilidades que nós temos através dessa ferramenta também, dessa cultura, né, de utilizar os dados a nosso favor, né? Não deixar eles lá como um simples registro, uma simples informação que você processou e que não serve para nada. Serve sim, tá certo? Então, nós falamos aqui até agora a respeito das possibilidades no mercado de trabalho para profissionais de People Analytics e também como que o Power BI é muito mais do que uma ferramenta de criação de dashboards, de visualização de dados. É uma ferramenta de otimização e de economia de tempo e de dinheiro. E é isso que a gente precisa começar a inserir na cultura da gestão estratégica de pessoas. Muito bom, então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje, esse vídeo, foi para dissertar junto com vocês aí a respeito das oportunidades no mercado de trabalho e que 2022 eu estou enxergando como o ano da virada, onde o RH vai deixar aquele delay para as demais áreas do mercado e começar a se inserir mais propriamente dito nesse mundo de análise de dados, principalmente aqui no Brasil. Lá fora, esse mercado já é bem desenvolvido, principalmente na Europa, nos Estados Unidos é muito difundido essa cultura. Aqui no Brasil tem esse delay do Brasil para o mundo e tem esse delay do RH para as outras áreas. A área de marketing digital, de marketing, de área comercial financeira, já está muito explorada essa cultura de análise de dados. Mas, infelizmente, a cultura de People Analytics ainda não é uma realidade profissional de RH. A grande maioria ainda vai para o mesmo caminho que todo mundo vai. Fazer cursinho de coaching, de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, grafologia. Ainda a maioria dos profissionais de RH ainda enxerga o setor de recursos humanos como era antes, como um setor não estratégico. O setor de RH estratégico pensa em resultado, em gestão estratégica de pessoas, sem perder o lado humano, mas focando em trazer resultados para a organização. Então, aproveite essa oportunidade que você está tendo de se inserir nesse universo
de poucos profissionais, são muito poucos profissionais que atuam como consultor de People Analytics, como profissional de People Analytics, um profissional de recursos humanos que tem a cultura de análise de dados. Aproveita essa oportunidade para se inserir nesse universo, enquanto ainda está pequeno, né? Daqui a pouco também vira a nova modinha, aí vai todo mundo correr para fazer isso também. Então aproveita que essa cultura ainda está se iniciando e se especializa aí em People Analytics. Eu recomendo fortemente que você faça isso com o Power BI, porque é uma ferramenta de custo-benefício muito atraente, custo de implementação muito pequeno, e se você escolher o Power BI, eu recomendo que você faça não pulverizado, com informações gratuitas na internet. Tem gente que consegue, mas a grande maioria dos profissionais eu percebi que tem dificuldade e preferem seguir uma estrutura de treinamento. E aí eu vou abrir uma turma no final dessa RH Week. Se você achar que faz sentido para você, eu vou convidar você a participar da nossa turma de formação de consultores de People Analytics com o Power BI. Tá certo? Então hoje nós vimos isso. Amanhã nós vamos falar um pouquinho a respeito de como o Power BI, com dados simples que você extrai do seu sistema, numa planilha de Excel, num arquivo TXT, como que você pode gerar insights de gigantesco, com vários indicadores. Ó. Eu vou percorrer essa trilha aqui com vocês e mostrar alguns exemplos de projetos que compreendem essas análises aqui a partir de uma planilha simples, de umas planilhas assim, de arquivos que você exporta da tela de cadastro do seu colaborador, da tela de cadastro aí do seu sistema. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu maximizar aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. E como exercício, dever de casa, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para um treinamento de introdução a People Analytics. Eu percorro aí através de diversas aulas a teoria do People Analytics e alguns exemplos de como você iniciar essa cultura na sua organização. Ele vai ficar disponível durante 24 horas só, tá? Então, você está assistindo o vídeo aqui ao vivo, assistindo o vídeo agora, ele vai ficar disponível até o próximo vídeo. 24 horas eu vou deixar, aliás, eu vou deixar 48 horas, tá? Porque você está vendo esse vídeo hoje, segunda-feira, você vai ver o outro vídeo na quarta-feira, inclusive para ter um tempo para você estudar, exercitar o que a gente conversou aqui. Então, na quarta-feira, na hora que estrear o outro vídeo, a segunda aula, esse curso de introdução a People Analytics sai do ar, tá certo? Então aproveita, estuda, se quiser rever o que a gente conversou aqui hoje e complementar, fazer esse treinamento de introdução a People Analytics, ele vai estar disponível até o próximo vídeo, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça, que você saiba que vai ser interessante para ele, que queira também, né, aprender sobre People Analytics e sobre Power BI. Compartilhe aí no seu WhatsApp, no seu grupo que você participa aí de RH. Tenho certeza que vai ajudar outros profissionais de RH a também acordarem para esse momento que nós vivemos aí do RH, um RH mais estratégico, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ative a notificação para você sempre receber novos conteúdos e eu te vejo na nossa próxima aula. Um abraço e até lá.